Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias de cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos faz uma exortação. Essa exortação que serve muito bem para a nossa realidade da nossa igreja, onde nós precisamos entender que nós que anunciamos o Evangelho, que trabalhamos na obra de Deus, somos esses missionários, servimos na obra de Deus para a salvação das almas. E quando nós conseguimos trazer almas para o reino dos céus, para a igreja, nós precisamos nos comprometer de pastorear essas almas com um exemplo. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre esta realidade, criticando os mestres da lei e fariseus, chamando-os de hipócritas. O termo hipócrita significa o quê? Aquele que diz e aparenta ser uma coisa daquilo que realmente não é. O hipócrita é aquele que manifesta, está ali à frente e parece ser uma pessoa boa, parece ser alguém que está servindo a obra de Deus, mas na verdade ele não é uma pessoa boa e não está servindo a obra de Deus, mas está se servindo da obra de Deus. Esse é o grande cuidado que nós precisamos ter na nossa vida, porque nós só conseguiremos realmente tirar essa máscara do falso cristianismo quando nós nos comprometermos pela salvação das almas, nos comprometendo principalmente diante daquilo que é esta realidade do testemunho que nós precisamos dar, porque é o testemunho que vai indicando o caminho de salvação para aqueles que nós ajudamos Deus a converter, aqueles que se colocam no caminho. É o nosso testemunho que vai enchendo o coração dessas pessoas de esperança e vai fazendo com que elas lutem dia após dia para permanecer nesse caminho. Mas quando nós não damos testemunho, quando nós não lutamos para a salvação dessas almas, nós mesmos que trouxemos essas almas, começamos a perder essas almas. Esse é o perigo que nós podemos correr. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos fazer nos chamar a essa reflexão, vai nos fazer essa exortação, porque nós precisamos nos responsabilizar pela salvação das almas. E responsabilizar-se pela salvação das almas é justamente isso, dar testemunho. Não ser um hipócrita, mas sim ser alguém que
ajuda as almas a permanecerem no caminho, que ajudem essas pessoas que vêm através da pregação, através dos nossos encontros, para que elas possam realmente permanecer e não possam encontrar um fardo pesado. O fardo pesado é justamente isso, é uma vida vivida sem esperança. Uma vida sem esperança é sempre um fardo pesado. E a esperança, ela vem sempre através do testemunho dos cristãos que nós contemplamos, que nos anima e reanima para permanecer nesse caminho. Por isso que na segunda parte do Sagrado Evangelho, Jesus também ele vai nos fazer uma exortação sobre as hierarquias de valores que nós precisamos ter. E ele vai exortar, chamando de guias cegos. O que é guias cegos? São aquelas pessoas que querem estar na frente dos movimentos, na frente das pastorais, na frente da igreja, mas não enxergam a vontade de Deus, não enxergam o verdadeiro caminho e querem fazer somente o seu próprio caminho, querem fazer somente a sua própria vontade e vão ser realmente esses guias que vão levar as almas para o abismo. Por isso que Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre esta realidade. E ele vai dizer, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aí ele continua, vós dizeis também, se alguém jura pelo altar não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. E aqui nós vemos algo interessante e essencial para a nossa vida. Nós precisamos entender que a obra de Deus é muito maior do que aquilo que orna a obra de Deus. A obra de Deus é a obra de evangelização, é a obra da graça que se manifesta, é o Espírito Santo que vem em nosso encontro e nos usa como instrumentos de salvação. Entenda que aquilo que orna a obra, geralmente, são aquelas coisas que podem nos tornar vaidosos, que podem nos tornar soberbos, que podem nos fazer achar-nos melhores do que os outros. Quando nós damos uma boa palestra e falamos coisas bonitas, nós achamos que isso vai converter. Isso não converte ninguém, porque é Deus que converte. É Deus que nos usa, mas Deus só nos usa quando nós permitimos, quando o nosso coração ele é humilde, não está cheio de soberbas e vaidades. Quando nós vamos fazer um encontro achando que nós somos muito bons e nós conduzimos o encontro segundo a nossa vontade, nós não deixamos a graça de Deus agir. Essa hierarquia de valores que nós precisamos ter na nossa consciência. Por isso nós precisamos cuidar da nossa vida para darmos testemunho, porque somente a vida de testemunho que torna o nosso interior dócil a essa obra da graça, essa obra de evangelização. Por isso que Jesus ele vai dizer, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Jesus, quando ele faz essa exortação dura, ele está nos chamando a atenção de que quando nós vamos lá evangelizar, fazer um encontro, nós iluminamos a consciência daquela pessoa que ele estava na ignorância. Mas quando a gente não dá testemunho, a gente não traz as pessoas para um ambiente onde elas possam crescer na sua fé, nós trazemos para o caminho e vamos desvirtuando esse caminho para o abismo, para a condenação. E é isso que nós precisamos refletir sobre a nossa caminhada, para que nós não sejamos guias de cegos, para que nós não sejamos hipócritas, mas possamos ser verdadeiros discípulos e missionários de Jesus Cristo,
porque foi para isso que nós fomos chamados. E não podemos nos servir da obra de Deus. Precisamos ser esses instrumentos, servir a obra de Deus com generosidade. E essa generosidade se manifesta principalmente através da nossa conversão, do nosso testemunho cristão, que gera esperança no coração do próximo e que ajuda os nossos irmãos a perseverarem na sua fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.